Então vamos lá. Será que tem tinta ali? Só ver se tem tinta rapidinho. Nada? Nem azul? Não, só colorido? Então vamos escrever colorido. Hoje é... que dia? 28, é? 29? 28. Beleza, velho. A gente tava parado um pouquinho, né, falando de prova da AFA, terminando a prova da AFA, mas aí ficou faltando um conteúdo pra vocês verem. Ah. Beleza. Aqui dá? Que? Tá. Ah. Não, isso tem um dígito só, né? Zero é um algarismo, mas a esquerda não faz diferença, né? Você escreve 0, 1, isso aqui é 1, né? Só tem um algarismo. É, você não pode pegar o zero desse lado, só do outro lado. Aí você queria quantidade de 5 dígitos, ou de algarismos, de números com 5 algarismos distintos? É isso? Ah, só. Distinto ou não distinto? Acho que não, hein, bicho. Devia ter alguma informação de distinto, não distinto, alguma coisa assim. Sei não, hein. Mas depois a gente dá uma olhada. A questão caiu na prova do Enem. Só. É, não deveria, na verdade. E nem o jeito que você respondeu, na verdade, estaria certo, né? Porque se você está falando de quantidades de 5 algarismos, seria 9 na primeira. Se for distinto, essa é a resposta. Multiplica tudo. E se não for distinto, essa é a resposta. Então aqui eu teria 90 mil números. Se os números puderem repetir. Não, aqui só é 9 porque não pode ser o zero. E no resto pode ser qualquer coisa. Aqui é a quantidade total, né? E aqui porque você não pode repetir os números. O que é diferente de você fazer 10 mil menos uma quantidade. Só, mas esse é o esquema, né? Você divide em 5 casas e quebra. É por isso que eu tô te perguntando se tem alguma outra informação, porque senão não sai não. Só. Não, beleza. Mas é isso. Nesse caso, por exemplo, isso que você falou já não funciona. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer hoje, galera, é fechar um pouco de triângulo de Pascal. É um conteúdo mais difícil que os outros. Não que seja mais difícil de fazer as contas. É que vai ser mais difícil de entender a nomenclatura, né? Porque é muito símbolo e pouca conta quando a gente fala de triângulo de Pascal. Mas a ideia principal é que eu preciso que todo mundo só compreenda esse símbolo aqui, que é o que a gente mais vai usar, né? Então, quando a gente começou a análise combinatória, vimos lá várias e várias formas de fazer combinatória, em especial tinha combinação simples, né? E o jeito de fazer a combinação simples era, se você quiser combinar um total de elementos n dividido em p pedaços, você fazia essa fórmulazinha aqui, fatorial do primeiro, fatorial do segundo, fatorial da diferença. Essa era a ideia da combinação, né? O que a gente vai fazer é explorar esse quociente aqui, cara. Então, a partir disso daqui, o que você ganha em termos de propriedade? Essa vai ser a estrutura, né? Então, a partir dessa fórmula, a gente vai definir algumas coisas aqui. Então, o primeiro ponto, galera, eu vou falar para vocês do número binomial.
Então, o número binomial é super tranquilo, é essa fórmula escrito de outro jeito, né? Então, imagine que você tem isso daqui. É melhor para vocês enxergar? É? Então, vamos escrever de verde. Tranquilo. Então, olha só, galera. Eu vou definir o número binomial como sendo esse cara que não é uma fração. Tranquilo? Não tem barrinha para poder dividir em fração. NP. E isso daqui vai ser exatamente a fórmula que a gente viu da combinação. Então, quando eu escrever dessa forma, isso daqui é a combinação de n's tomados PAP. E, por sua vez, é definido como a gente viu ali naquela caixinha. Fatorial do primeiro, fatorial do segundo, fatorial da diferença. Fechou? Então, imagine que n sempre vai ser o seu total e p os pedacinhos que você está dividindo os números. Então, essa é a ideia de quando a gente fala de números binomiais. Nada bem diferente do que a gente estava acostumado, como eu falei, só um jeito de escrever as coisas, né? Então, esse vai ser o nosso companheiro daqui para frente. Então, algumas coisas que vão diretamente dele aí. Deixa eu pedir, trabalhar aqui com uns exemplos rápidos, só para a gente compreender o que está escrito. Mas digamos que eu queira imaginar o significado de 10,1 aqui. Então, quando a gente escreve 10,1, no fundo isso daí é a combinação de 10 elementos tomados 1 a 1. Né? Do total de 10, você pega 1. Então, pela forma que a gente definiu, isso aqui seria 10 fatorial, 1 fatorial, vezes 9 fatorial. Sussa? Não, hoje não. Então, isso aqui vai ser, pelo que a gente viu, né? Você quebra o maior para poder chegar no menor. Então, divide os fatoriais. E aí cancela, vai dar 10. Então, quando a gente escreve, por exemplo, 10,1, esse é o número 10 escrito de outra forma. Não? Só para poder firmar, assim, se eu escrevo, por exemplo, 10,9, né? Se você escreve o 10,9, vai ter uma cara parecida, não é isso? Isso aqui vai ser 10 fatorial, 9 fatorial, 1 fatorial, que é a mesma coisa do de cima, não é isso? O quê? Não, perfeito. Quanto menos fórmula, melhor, bicho. Quanto menos fórmula, melhor, com certeza. Isso é para binomiais? Ah, para combinação. Tem alguns que são complicados, né? Por exemplo, quanto é a combinação 7, 4? É pensar assim, a fórmula às vezes pode ser, é legal, mas às vezes pode gerar confusão, né? Quatro, 3, 2, 1, não é isso? Perfeito. É isso aí. Essa é a ideia. Porque o que você está me falando é que você sempre pode fazer um cancelamento. Aí como você pode fazer um cancelamento, essa ideia funciona. Você pode sempre desenvolver para chegar no outro. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, é que você pode, a partir de um número fixado, encontrar o mesmo resultado, sacou? Desde que você mude o pedacinho de baixo. Isso é uma propriedade dos números binomiais. Isso aí não é uma coincidência. Vai aparecer várias vezes, né? Então, uma observação que a gente deixa aqui é a seguinte, ó. Vale a seguinte propriedade, velho. Se você pega NP, o número binomial NP vai ser a mesma coisa do número binomial N menos P. Isso aí sempre acontece. Uma identidade. Né? 10,1, por exemplo, é a mesma coisa que 10 sobre 10 menos 1, que é 9. Tá? Essas propriedades sempre funcionam. Isso aqui dá uma ideia, por exemplo, questão da prova da SPSEX. Se eu quiser resolver uma identidade... Deixa eu escrever, né? Vou pegar um segundo exemplo aqui, ó. Se eu quisesse fazer a seguinte conta, ó, digamos que você queira fazer algo do tipo x, você quer, sei lá, x6 igual a 7. Fazer o contrário. Vou pegar uma outra continha aqui. Vamos pegar 8, embaixo a gente coloca x e pede que isso dê, deixa eu ver, 8, 7. Vamos pegar um número fácil. 2, 8, 7. Corto 6, sobra 2, 14.
28. Se o binomial 8x é 28, quem é o x? E aí? Esse aí, por exemplo, seria uma questão de PSPSEX, bem simples assim mesmo. Te dá um binomial igualado a um número e pede para você descobrir o valor de x. Então aqui você tem algumas ideias para poder tramar, né, velho? Mas vamos lá, como é que a gente sairia de um buraco desse aí, velho? Ideias? De como se fazer, velho? Isso é uma questão relativamente fácil. O que vocês têm que gravar é que aqui vocês têm duas formas de resolver. Não, é bem tranquilo, não tem muito pepino não. É bem de boa mesmo. Porque a estrutura da questão aqui está montada, tá, galera? Para você resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que você vai lembrar é que x não é um só. Tem dois. Esse exercício tem duas respostas. Porque eu tenho uma propriedade aqui em cima. E se eu encontro uma, de cara eu encontro outra. É só você igualar as duas coisas. Outra coisa que você vai pensar é o seguinte, velho. Quais são os casos possíveis de x? X não pode ser qualquer coisa. O que a gente lembra de binomiais é que o x nunca pode passar do número que está lá em cima. Então esse x ele tem que ser alguma coisa que está entre 0 e 8. Essas são as suas características. Né? Toda vez que você calcula um binômio, o chapa de baixo nunca pode passar o de cima. Tem que começar do 0, que não é problema, e você pode ir até o 8, que é o máximo que você tem lá. Agora, de certa forma, é só você tentar o número que encaixa aqui na frente. Por exemplo, ó, se o x fosse 0, 8, 0 pela nossa fórmula seria... Como é que fica montado aí, bicho? Ficaria 8 e embaixo... Uhum. Então com 0, o 0 dá ruim? O 0 você tem que fazer pela fórmula. Ah, então beleza. O do 0 na verdade não tem o que fazer, né? Toda vez que você calcula com 0 sempre dá 1. Esse não tem muito segredo. Assim como 8, 1, qualquer coisa que você pega com 1 gera o próprio número. 7 fatorial, 1 fatorial, você sempre vai ter o próprio. Isso daí nunca vai mudar. 8, 2, é que a gente está fazendo aqui na onda. 8, 7. Sempre nem precisa, né? Nesse caso dá só o 2. Fechou. Achamos a resposta do problema, né, velho? A gente precisava encontrar um certo valor que quando eu fizesse a conta desse 28. A gente viu que esse cara poderia ser qualquer coisa entre 0 e 8. Os dois primeiros são os mais fáceis, vocês nunca vão precisar testar. Porque com 0 sempre dá 1 e com 1 sempre dá ele mesmo. Então a ideia era começar do próximo número, né? Se eu pego 2, eu já encontrei o 28, que é a resposta do exercício. Então qual seria o que a gente está querendo aqui no fundo, né? A resposta dessa questão seria x igual a 2, que é o que a gente encontrou. E você tem a segunda pela propriedade, né, Ivy? A segunda propriedade vai me falar que o x tem que ser quanto? Comparando ali em cima. Você sabe que 2 é uma resposta. Qual seria a segunda resposta? A segunda é o que falta para completar o que você tem. Então, se eu tenho 8 e sei que 2 é a resposta, o 6 vai ser a outra. Porque quando você juntar, essas coisas acontecem. Isso aqui ganha um nome, tá bom? Hã? Isso aí. A gente fala que esses caras são números complementares. Porque eles se complementam de certa forma aí, né, velho? Vou apagar esse pedacinho aqui só para escrever o nomezinho. Então, sempre que você tiver esse tipo de propriedade, você fala que os números são complementares. Isso daí gera uma série de questões legais que a gente pode fazer com esse tipo de coisa. Não só para SPSEX, tá, galera? Isso aqui você consegue fazer muita coisa, por exemplo, em questão tipo Enem, porque é uma questão super teórica, mas é uma ideia bem fácil. Né? Poxa, x, aí eu coloco x igual a 2 e você gera duas respostas, por exemplo. Então você tem coisas bem tranquilas que rola de ser pedido a partir dessas complementares. Até aí, dúvidas? Ou tudo tranquilão?
Vamos só acostumando com a nomenclatura, que é a parte mais difícil, né? Entender o NP. Se a gente conseguir compreender essa parada aí, vai dar tudo certo. O triângulo de Pascal, no fundo, é só você organizar o jeito que essas coisas aí funcionam. Então, como é que funciona o tal do triângulo de Pascal, né, velho? Ele faz uma associação simples. Né? Então, quando você falar do triângulo de Pascal, o binomial NP ele já começa a ganhar um novo formato. Então, você vai interpretar isso da seguinte forma. Você vai olhar que o chapa de cima representa a linha e que o camarada de baixo representa uma coluna. Ele ganha mais do que um significado, não é simplesmente uma combinação de coisas. O primeiro valor vai te falar de uma linha, o segundo valor vai te falar de uma coluna. Sendo que essa linha e essa coluna, elas começam do zero. Tanto uma quanto a outra. Então, no triângulo de Pascal existe a linha zero e existe a coluna zero. Então, a partir disso, você vai montando um triângulo. Né? A primeira coisa que você vai fazer seria esse número aqui. 0, 0. Então, o cara que está na linha 0 e está na coluna 0. O próximo seria a linha 1 mais a coluna 0. O próximo seria a linha 2, a coluna 0. E aí você vai embora, né? Linha 3, coluna 0. E a ideia do triângulo é que você vai sempre caminhando para formar uma espécie de um triângulo retângulo. Então, o primeiro triângulo, a primeira linha só tem um elemento. O segundo, você já coloca um novo elemento, que agora você gera a primeira coluna. No próximo, você coloca mais um. Então, aqui você vai ter algo do tipo 2, 1. Depois você tem 2, 2. E aí já era, né? 3, 1, 3, 2, 3, 3. E aí dá para notar que, de fato, você vai formando uma espécie de um triângulo, né, velho? E esse processo, ele não tem fim. Ele vai indefinidamente. E aí você vai gerando um triângulo. Não. Nem precisa, né? Aqui a gente pode pedir coisas bem bizarras, velho. Então aqui C0, C1, C2, C3. Então, tranquilo como é que o processo funciona, bicho? Né? Você imagina algo do tipo linha em coluna, sempre começando do zero, e aí você vai agrupando a forma que o seu triângulo vai sendo feito. Né? E aí você vai formando um triângulo que pode ser traduzido, se você desenvolver essas contas, de um jeito bem fácil de lembrar. Né? Quando os números são iguais, isso sempre dá 1. Aqui, 1 com 0, a gente viu que sempre dava 1, né, pela propriedade que nós vimos. Isso quer dizer que todos os elementos que começam a linha sempre serão 1, independente do que acontece. Na próxima seria 1, 1 com 1 também é 1. E você, quando for desenvolvendo todos os termos, você vai montando o seu triângulo. Né? Isso pode ser traduzido dessa forma aqui. 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. E aí dá para ver as propriedades que a gente tinha falado aqui dos complementares, não é isso? Ele tem certa simetria. Então, você olha o começo e o final tem que ser sempre a mesma coisa. Sempre acontece com os mesmos valores. 1, 1, 4, 4 e um valor só. 1, 1, 3, 3. Pela nossa propriedade de serem complementares. Sempre começa pelo 1, sempre termina pelo 1. Isso aí sempre vai acontecer. E o jeito de você formar o triângulo é uma segunda propriedade, né, que fala o seguinte, cara. Vamos algumas propriedades úteis aqui para você montar o seu triângulozinho. E no fundo, quando a gente falar de triângulo de Pascal, moçada, é esse aqui que vocês têm que saber, tá? O resto esquece, não serve para nada. As partes importantes estão aqui. Então a primeira já está lá, vou colocar aqui de novo só para completar, né? Os caras se complementam com valores complementares. De boa. Dá para ver aqui embaixo? A câmera pega aqui? Beleza. A segunda propriedade fala o que acontece quando eu somo os elementos de uma linha. Pode crer? Quanto dá esse cidadão aqui? Viu? Esse vai dar 1. Esticar um pouco mais essa setinha. Trazer para cá. Se eu somar esses dois termos, esse dá 2. O próximo dá 4. O próximo dá 8.
depois dá 16 e aqui dá 32. O primeiro é 1. Então rola uma certa propriedade aí, né? Quando você olha todos os elementos da linha sendo somados, olha lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Não uma PA, dá uma PG, porque você está sempre multiplicando as paradas. Então isso é uma propriedade bem útil, né? Se você somar as linhas, né? A soma de uma linha, em especial a soma da linha n, sempre vai dar 2 elevado a n. Sempre. Sempre. Então, se eu quiser somar a 12ª linha, eu nem preciso saber os elementos. Eu sei que vai dar 2 elevado a 12. Fechou? Muito bem, velho. Terceira propriedade, olha só. Isso aqui é a propriedade que garante a forma que você pode montar o triângulo, velho. Ele fala o que se acontece se você não somar toda a linha. Você para um pouquinho antes. Por exemplo, se eu somo 1 mais 3 aqui. Quanto que é 1 mais 3? 4. Vem para baixo. Né? Se eu somar mais, ó, se eu pegar sempre dois elementos, pega aqui 6 e 4. Quando você somar esses dois, fecha 10. Né? Então, essa propriedade de dois elementos sempre dá o cara de baixo te permite formar o triângulo. Porque, por exemplo, a próxima linha, mesmo que eu não conheça o valor dos binômios, o valor das combinações, eu sei montar. Porque eu começo com 1. O próximo, 1 mais 5 vai dar 6, 5 mais 10 vai dar 15, e aí você vai embora. 10 com 10 é 20, depois retorna 15, 6, e finaliza com 1. Sempre a soma cai no membro exatamente de baixo. Isso ganha um nome, que é uma relação que a gente chama de relação de Stiefel. Então, relação de Stiefel. Vamos para o símbolo, que vocês têm que entender o símbolo. Ó. O que a relação de Stiefel fala? Se você soma elementos seguidos da mesma linha, dá na coluna de baixo. Correto? A linha tem que ser fixada. A relação de Stiefel fala isso aqui, ó. NP, você está numa linha e numa coluna. Mas precisa estar na mesma linha. Uma coluna à frente. Tranquilo para o símbolo? Ó, dois elementos da mesma linha e elementos de colunas uma seguida da outra, P e P mais 1. Isso aqui tem que ser igual a um cara que está na próxima linha, então ó, desce uma linha, mas permanece a coluna. Então qual vai ser a relação de Stiefel ali, né? Em termos de símbolo? Desce uma linha, então N mais 1, e fixa a coluna, P mais 1. Escrevendo assim é bem mais difícil, né, de se ver, véio, de fato. Da forma que está ali, fica bem mais complicado de quando você vê o triângulo exatamente montado. Mas gravem essa relação aí que as propriedades acabam funcionando nisso daí. Quarta propriedade é o que rola, a gente viu se eu somar os caras da linha, né? E se eu somar os caras da coluna, o que você vai encontrar? Então, essa pode ser uma coisa um pouco mais difícil. Vou pintar aqui de laranja, ó. Vamos somar esses caras aqui. O que dá se eu somar esses 3 laranjados aí? Então, 1, 3 e 6 dá 10. Poxa, então parece que é esse número aqui. Pega aqui. Quanto dá esses outros laranjados? 1, 2, 3 e 4 dá 10. Então não é exatamente o de baixo. Então como é que funciona a parte da soma da coluna? A ideia é que ao invés de ser o de baixo, você estica um pouquinho para o lado. Quando você somar a coluna, você fecha numa espécie de diagonal. Né? 1, 2, 3 e 4 vai dar 10. 1, 3 e 6 vai dar 10. Fecha para o outro lado. Se eu pegasse um pouco mais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 21, que fica bem aqui. Então, quando você soma os elementos de uma coluna, você fecha o próximo cara na diagonal. Tranquilo? Exatamente. Aqui 6 com 15 dá 21. Você pula o termo para lá. Só para completar, né? 1, 3, 6 dá 10. Com 10 dá 20. Você puxa para o outro lado. Né? E aí tem um problema, que não precisa ser 2. Você pode somar quantos você quiser. A ideia é, sempre que você somar uma quantidade de termos de uma coluna, você escreve para lá.
Para escrever essa propriedade, galera, eu vou precisar entender o significado de somatório. Então, como é que funciona a soma da coluna? Então, a ideia é um pouco mais chata, porque o jeito de escrever pode ser difícil. O que a gente fala é o somatório, né, é uma matéria cheia de símbolo, velho. O somatório, quando você começa variando do zero até um certo lugar, que eu não sei qual é, vou manter n porque eu estou variando a linha, você está preservando a coluna, não é isso? Então, olha só, o símbolo do somatório fala o seguinte, esse chapa aqui de baixo, ele é a sua variação. Então, o que eu estou dizendo é que eu tenho que variar em k. O n é onde você termina. Esse cidadão aqui de cima é sempre o fim da sua soma. Então, eu estou dizendo, ó, eu quero começar na primeira linha e terminar em uma linha qualquer. Pode ser a 2, a 3, a 7, a 14, a linha que eu quiser. Então, onde eu começo, aonde eu termino. Como eu tenho que variar no k, a gente viu aqui, vou passar para lá de novo, depois eu prometo que paro de ficar caminhando. Olha só, a coluna está travada e você vai pulando linha por linha. Não é isso? Quando você fala elementos de coluna, a coluna está fixa, esse não se mexe. E você pula linha por linha em algum lugar. Exatamente. Então, quando você estiver falando da coluna, que é o pedaço de baixo não vai se mexer. Então, é uma outra letra. Não sei qual. A coluna que você está calculando não se mexe. Enquanto lá em cima você tem uma variação que é K. Daqui a pouco a gente entende esse símbolo direitinho. Mas quando eu estou somando os elementos da coluna, que é o que essa fórmula está dizendo, o que a gente viu é que você tem que ir uma linha para baixo, uma coluna para frente. Parece e muito a relação de Stifler. O resultado acaba que é o mesmo, só que são contas completamente diferentes. Né? Esse símbolo aqui é bem mais difícil de entender do que aquele lá. Tranquilo? Vamos deixar escrito aqui, depois a gente tenta fazer um exemplo para dar uma clareada. Isso aqui é a coluna que eu estou somando. Beleza, então fechamos as 4 propriedades. Temos o triângulo completamente entendido. Confere? Vejo. Vai ficar mais fácil, né? Se você tiver... Beleza, só me fala esses valores aí para eu copiá-los aqui. Ó, uma questão ali do chapa da internet, velho. É bom que a gente faz junto aqui. É 1999 2M, é isso? Aí, o próximo é o quê? Aham. Agora é 2M ou 2M mais 1? Deixa eu ver ali. Tá. Tranquilo. Então é 2000 menos 1, 1999 menos 2, tranquilo. Então aqui é 2M menos 1, é isso? O próximo aqui seria, depois do segundo 99 é o quê? 2000. 2M menos 2000? É isso mesmo? Então tá bom. E aqui tem, o próximo seria o quê? 1999 menos 2M, é isso? Tá desse jeito? 99 2M menos 1. Tá. Isso. 1999 menos 2M. Menos 2000 mesmo, né? Galera, como é que a gente faz isso aí? Exemplo, né? Então, eu quero descobrir quem é M sabendo que isso aí acontece. 1999, 2M menos 1, mais 1999 com esse chapa aí de baixo, tem que ser 2000 com 2M menos 2000. E agora, velho? Como é que a gente sai desse buraco aí? Vamos pensar um pouquinho aqui, velho.
Vocês têm alguma ideia para eu começar essa questão? Olhando, deixa eu fazer um olhar de vocês para entender uma coisa aqui. Quando você olha uma questão dessa, qual você acha que vai ser o problema de resolver? Onde você acha que vai dar trabalho? Esses são os números grandes. De certa forma vai ser, porque você preservou e mandou o chapa para lá. Então aqui a gente já entende que eu vou precisar de um Stiefel. Só que para eu calcular um Stiefel, o de cima precisa ser igual, porque eu estou na mesma linha, só que o de baixo precisa variar. Sacou? E quando eu olho aqui, cara, um é 2m menos 1, o outro é 1999 menos 2m, que não parece nada com o que está escrito aqui. Tranquilo? Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Ó? Vamos chamar aqui de passo 1. De certa forma, sim, só que se eu desenvolver vai dar muito trabalho. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar os complementares. Porque os complementares aqui, ó, eles me dão um jeito diferente de enxergar um fatorial. Né? Vamos ver se ajuda. Então, por exemplo, qual seria o complementar de 1999 2m menos 1? Esse 2m menos 1 seria o Pzinho aqui de baixo. Confere? Então, a propriedade fala que eu posso reescrever com n menos p. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1999 menos 2m menos 1. Isso é o que a propriedade fala pra gente. Esses caras são iguais. Quando eu reescrever isso daqui, bem, a reescrita desse cidadão aí vai ficar o quê? Vai ficar 1999, e aqui embaixo vai dar 2000 menos 2m. Poxa, agora já ficou bom. Porque pelo menos uma coisa eu encontrei, velho. Né? Então, já está numa cara legal das coisas que a gente vai ter. Agora, a partir dos complementares, o passo 2 é só ver Stiefel, não é isso? Porque o que eu vou ter agora na jogada, velho? Eu vou ter, a primeira conta é qual? 1999. Aí eu já vou escrever dessa forma. Tá bom? Mas eu vou botar esse primeiro. 1999 menos 2m mais 1999. 2000 agora, né? 2000 menos 2m tem que ser igual a isso daqui. 2000, 2m menos 2000. Opa, é isso, né? Acho que isso aqui está ao contrário, mas tudo bem. Depois você confere com o camarada aí que eu acho que isso aqui ficou invertido. Ah, então a gente olha aqui o complementar. Vocês entenderam o complementar, de onde veio? Sim, sim. Só pede para ele comparar com o que a gente escreveu antes. Ó. Isso daqui seria o N, isso daqui seria o P. O complementar fala que esse cara tem que ser o N, aí N menos P. Então a gente só reescreve fazendo a subtração, né? Então, NP é a mesma coisa que N, N menos P. Isso aqui funciona. O que eu não estou entendendo é por que isso aqui está ao contrário, tá vendo? Eu acho que quando o Chapa escreveu, ele escreveu trocado. Eu acho que aqui no exercício tem que ser 2000 menos 2m, mas tudo bem. A gente vai fechar a conta de qualquer jeito. Aqui está 2m menos 2000, mas acho que é o contrário. Ótimo, então a gente já viu que a relação de Stiefel é válida, mas como é que eu acho o m agora? Não, vou usar 2m menos 2000, que foi o que eu acho que faz sentido, né? Acho que faz sentido. Então, o Stiefel já está montado, que é o que ele falou. Ó. Tá certo? Então a gente faz desse jeito. Porque ele fala, ó, você preserva a linha, então o Stiefel preservou a linha, a próxima soma mais um. Pum, somou mais um. Não, então beleza, vamos terminar. Às vezes funciona, às vezes funciona. Vou usar a tua ideia, Chapa. Então, como é que fica a relação de Stiefel olhando aqui para o lado esquerdo? O lado esquerdo vai falar que esse cara tem que dar 2000. E aqui tem que somar 1, não é? Para chegar no que a gente tem ali. Tem que ser, então, 2000 menos 2m. Isso daqui é o Stiefel, tá? Porque esse
cara é como se fosse o P, aqui é o P mais 1, isso aqui é o P mais 1 do Stifel. Isso aí acontece. Ó, o que a gente viu? Ó? Aqui eu tenho N, N. O Stifel tem que virar N mais 1. E aqui é P, somei 1 para dar 2000. Tem que preservar como P mais 1. Então a minha conta, na verdade, é essa. 2000 sobre 2M menos 2000. Já que o camarada falou que está certo, então deve ser isso que o exercício quer que a gente faça mesmo. Tá? Tudo bem? Então isso é o que a gente encontrou para o Stifel, isso é o que estava no exercício. Não, mas acho que dá para resolver, não tem problema não. Vai dar certo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu achei que era trocado só para confirmar Stifel, mas vai dar. O M é 1000. Tudo bem. Olha só, conclusão que a gente chega. Se eu preciso que essas duas coisas sejam iguais, é porque o pedaço de baixo tem que ser igual. Porque se você tem 2000 e 2000, então essas duas coisas têm que ser a mesma coisa. Não? Por igualdade. Então a conclusão que eu chego é que 2000 menos 2M tem que ser igual a 2M menos 2000. E aí acabou sua conta, né? Se você isola isso aí, fica 4M igual a 4000. Então M tem que ser 1000. Então, para que aquele exercício dê certo, é necessário que o M seja 1000. Aí a coisa funciona. Mas nesse caso, se vê o conceito de passo 2 não estaria errado? Não, tá certo. Tá certo porque assim, se você ignorar que isso aqui está ocorrendo, esquece isso aqui por enquanto. Ó. O que a gente fez da de cima para de baixo foi usar o complementar. O Stifel me joga aqui. E isso está tudo certo. Aí agora que eu uso a igualdade do exercício. A igualdade do exercício fala que tem que ser igual a isso. E aí a conclusão é que se essas coisas têm que ser iguais, isso tem que ser 1000. Mas aqui tem um probleminha grave, assim, sério mesmo, que 1000 não pode ser resposta. Pois é, 1000 não pode ser resposta. Porque senão isso aqui... 0 não é problema dar, porque a gente pode ter coluna 0, né? O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Dá um número negativo. Né? Que se o M for 1000, ficaria menos 1. Né? Então, deve ter alguma coisa bizarra na escrita desse exercício. Né? Porque as fórmulas que a gente fez estão todas certas. O Stifel só joga daqui para cá, não é problema. Esse cara vai dar 2000 menos isso pelos complementares. A gente só reescreveu, ó, não mudamos nada. Esse está igual, esse é esse. A relação de Stifel tem que preservar. Então vai jogar aqui. Eu teria que chegar nisso tudo. Isso não tem nada errado. Eu não sei como dar 550. Porque se for 550, como é que ficaria a minha conta aí? 1100 menos 1. 1099, né? E aqui daria 900. As coisas de certa forma se completam. Deixa eu ver, se fosse 550, como é que fica escrito? 1999 dividido, quanto é embaixo? 550, 1100 menos 1, 1099. Aí o outro termo daria... Quanto que é 1999 menos 1100, hein, galera? Tô pensando com M sendo 550, que foi a resposta que o Chapa falou. Daria quanto? 899. Aqui não vale Stifel, né? Essas coisas não se completam e tal. Alguma coisa tem que ser preservado. 550 não pode ser jamais. O problema deve ser por causa disso aqui, né? Do jeito que está escrito, a resposta é 1000. Não tem para onde correr, não. E 1000 não é resposta. Conclusão, esse exercício não pode ser resolvido, né? Você não teria uma resposta. Eu acho que tem alguma coisa bizarra. Pede para ele mandar a fonte, que aí depois eu olho com calma, vejo de onde veio a prova. E a gente vê o que rola, velho. Do jeito que a gente fez, o problema não tem solução.
deve ter alguma coisa aí esquisita. Não sei o que é, mas do jeito que a gente fez, isso aí funciona assim. O FMG, beleza, vou procurar lá direitinho para a gente ver como é que funciona. Tá. Para fechar o conteúdo, e aí eu vou fazer um exercício rápido com vocês, eu tenho 15 minutos, 10 minutos. Só como é que funciona o binomial, o binômio de Newton. Esse daqui é o que vocês precisam, velho. SPSEX, o que vai cobrar, se cair, é binômio de Newton. Né? Então a fórmula do binômio de Newton é quando você quer desenvolver uma coisa com essa cara aqui, ó. X mais alguma coisa elevado a n. Né? Sempre que você quiser desenvolver uma somatória dessa, vamos para a fórmula. Primeiro detalhe, olha só, para a gente não ficar perdido. Se eu quiser desenvolver uma soma elevada a qualquer bagulho, esse n é uma coisa que eu quero, o somatório tem que terminar nele. Esse é o primeiro detalhe. Se eu estiver levando ao cubo, o somatório termina em 3. Tranquilo? E começa sempre do zero. Sempre vai do zero e termina onde eu quero. Isso é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Pontos importantes agora. Ó. Aqui na fórmula vai aparecer NK. É o binomial do n com a variação k. Então, esses caras vão ficar mudando a cada termo que eu estou somando. Depois você coloca x elevado a k. O primeiro termo repete com x. E depois a gente coloca o a, que é o segundo termo, no complementar, que é n menos k. É uma forma terrível de decorar. Difícil pra caramba. Mas a estrutura é essa, né? Os dois termos se repetem, o x e o a. Um leva o k, o outro leva o complemento. E aqui no meio você mistura as coisas. Né? Esse termo aqui, ó, a gente chama de termo do binômio. Esse cidadão aí é o termo do binômio. E bem, não tem muito o que fazer, né, bicho? A gente só tem que entender como é que a fórmula funciona, infelizmente. Uma coisa que vale a pena vocês tomarem muito cuidado é aqui, ó. Lembrem do sinal, tá, moçada? Aqui dentro tem que ser positivo, velho. Se não for positivo, pode ser que a nossa conta dê um probleminha. Tem que ser positivo. Tranquilo? Vamos tentar entender a fórmula, né? E aí na aula da semana que vem a gente faz alguns exercícios disso daí. Considere isso aqui. Só para a gente compreender a fórmula. Digamos que você pegue x mais 2, pegar outra coisa. Pegar duas letras por enquanto. X mais y. X pode ser mais y. Elevado a 5. Fechou? Quantos termos tem nesse binômio? X mais y elevado a 5 tem quantos termos? 6. Não tem 5. Por quê? Porque na fórmula você começa contando do 0 e termina no 5. Exatamente. Então aqui esse cara tem que ter 6 termos. Tranquilo? Beleza. Como é que eu descubro esses meus termos? Então vamos lá. Ó. Pela fórmula, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a contar do 0 e terminar no 5. Porque eu quero elevar a 5. Os binomiais que eu vou contar tem que ser 5 com a variação que eu quiser. 5k. E o resto da fórmula, você pega o x e eleva a k, pega o y e eleva ao que sobra. Então está sobrando 5 menos k. Esse é o jeito de escrever só. Hã? Então, é um cara que começa no 0 e termina no 5. Você vai tentar misturar 5 com as outras coisas e você preserva o que está aqui no meio. E aqui você tem um monte de coisa para fazer. Porreta, velho. Só pra gente entender essa coisa toda, deixa eu desenvolver isso aí pra gente sacar o que que rola, né, velho? No fundo, como é que vai ficar essa continha, então, velho? O primeiro, quando k for 0, o que que vai rolar? Quando k for 0, vai ficar x elevado a 0, y elevado a 5. Tranquilo? Então, vai ficar 5, 0, y elevado a 5. Depois, quando k for 1, vai aparecer 5, 1. Aí vai ficar x elevado a 1,
y elevado a 4. No próximo, vocês já entenderam a lógica. No 5,2, vai ficar x elevado a 2, y elevado a 3. Qual é a lógica que eu estou tendo no desenvolvimento? Sempre está dando 5 e tem até mais, né? Olha só. Começou com nenhum x, aí depois apareceu 1, apareceu 2. No próximo, tem que ter 3. No próximo, tem que ter 4. E assim você vai embora. E se eu olhar o y, comecei com 5, caiu para 4, caiu para 3, depois vai ser 2, 1, acabou a galera. Então desenvolver o binômio é mais fácil do que parece. O 5,3 é x ao cubo y quadrado, o 5,4 é x à quarta y, e o outro vai ser 5 a 5, x à quinta. Então tá aí os nossos 6 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos sendo calculados via os caras do triângulo, e você tem tudo certo, né? Só para eu entender, quem seriam esses números aqui que eu vou botar de laranjado? 5, 0, sem fazer conta. Sempre vai dar 1. Tranquilo? 5, 1. Esse é 5 porque você calculou com 1. O resto não precisa ter trabalho, não era, velho? Você conseguia fazer gerações acontecer. Mas vamos fazer a conta. Quanto dá isso aqui? 10. 10. Quanto é esse último aqui? Só repetir o primeiro. Esse tem que ser 1. Esse você repete o segundo, tem que ser 5. Esse você repete o terceiro, tem que ser 10. Então você está na quinta linha do triângulo de Pascal, né? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tudo bonitinho, tudo certinho. Diga. Tá errado complementar aí? Ué, mas qual a diferença faz? Porque o complementar você pode fazer em qualquer lugar. Tem alguma conta errada aí? Só se eu errei conta. P, aqui ficou 1999 com esse. Menos com menos dá mais. E esse cara se torna negativo. Não vi erro, não. Pelo menos não de cara. Ele quer fazer com esse aqui, é? Se eu fizer com esse, não vai dar a mesma coisa? Porque são complementares? Será que fazer com esse? Qual o complementar desse? Deixa eu ver, ficaria 2.000 menos 2m menos 2.000. Daria 4.000 menos 2m. A gente não consegue mais fazer conta porque 4.000 não tem na conta. Então eu não posso fazer o complementar desse. E aí, bicho? Se eu fizer com esse aqui, o complementar dele é 2m, não é? Porque seria o de cima menos o de baixo. Vai dar isso, 2m. Então esse aqui tem que ser 2m. E aí a conta daria 500, aí já não daria o resultado dele. Não sei. Eu não vejo erro aqui nas minhas contas. Acho que os meninos aqui também não, velho. De fato, eu não sei como é que vai dar. Eu vou dar uma olhada direitinho. Estranho. Se você fizer o complementar no meio ou na ponta, o resultado tem que ser o mesmo. Porque a propriedade vale em qualquer lugar. Então, parece, pelo que eu estou entendendo, que o errado seria esse termo, né? A forma que está escrito, então, seria nesse. Porque se fizer com esse dá certo, não é porque esse cara está errado. Mas isso aí sem problema. A ideia tem que ser essa. Te errando conta ou não se dá-se um jeito. Para fechar a aula de hoje, pegar um desenvolvimento simples. Digamos que eu pegue x1 mais x elevado a 20. Tranquilo, velho? A minha pergunta para vocês é: quem é o termo central? Pega o desenvolvimento de x mais 1 sobre x e eleva esse cara a 20. Quem é o termo central? E aí? Pois é. Termo central em que sentido? Quantos termos você tem nessa conta aí, velho? Você tem 21. Como é ímpar, cai o do meio. Não é isso? Então, como isso daqui tem? Então, vamos botar aqui na resolução.
a resolução? A gente tem que ter 21 termos. Com 21 termos, quem é o do meio? Quem é o central? Bem, 10 para um lado, 10 para o outro, sobra 1. Central é 11. Não é isso? Porque você vai ter 10 para trás, você vai ter 10 para frente e o cara é 11. Então, se eu quiser o termo central, o que eu vou ter que calcular? A fórmula do binômio é total pelo que você quer. Então, apareceria 20 calculado com 11. E depois tem que aparecer o primeiro elevado a quem você quer, x elevado a 11. E o segundo elevado ao que falta, 1 sobre x elevado a 9. A 10. Não é isso, velho? Agora é só desenvolver isso aqui via a formulazinha, que a gente não vai fazer porque é conta, mas eu vou dizer que isso aqui vai dar x elevado a 1. Não é isso? Por que vai dar 1? Por propriedade de potência, esse x você passa para frente sendo negativo. Isso aqui é x elevado a menos 10. 11 menos 10 vai dar 1. Então o termo central tem que ser o resultado 20 para 11. Eu não faço a menor ideia de quanto seja, né? Uma conta muito grande para a gente fazer. Mas a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que a coisa funciona em termos de binômio, né? Vocês viram que é bem teórico, né? O negócio é bem chato, velho. É difícil de ler, é difícil de responder. As contas normalmente aparecem um montão de letra. É assim mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Na aula da semana que vem a gente continua com essa história para ir se acostumando com a nomenclatura, né? Vamos fazer uns 10 exercícios aí. Tanto da ESA, da AF e do ITA. Que a gente pega em 3 níveis diferentes. Pra vocês entenderem como é que o trem vai. Fechou? Perguntas, moçada? Pro chapa da internet eu vou ver direitinho, mas vale o que a gente falou aqui, né? Se você calculou o complementar no meio ou do lado, tem que dar a mesma resposta. Tem que dar a mesma coisa, né? Não deveria mudar, não. Mas a gente dá um jeito depois de entender o que ele está querendo. Agora? Não, tem, sem problema. Faz sim. Nada, caiu no ano passado isso aqui? Se fosse stiff eu tinha que dar 2m igual a 2m menos 2000. Olha só, tá tão bizarro que se eu usar stiff na primeira, o m desaparece. Aí dá 0 igual a menos 2000. Tem alguma coisa bem estranha, velho. Hã? Se a gente fizer na última, aí vai aparecer o 4000, né? Então vai ficar... Ixi, mas eu não sei como é que o negócio funciona aqui. Aí lascou tudo. Aí tem que ser na primeira, velho. Tem que ser nas primeiras, né? Não dá pra fazer no lado direito, não. Estranho, estranho. O FMG, né? Vou procurar. E aí, se eu encontrar, tá tudo certo. Semana que vem a gente continua isso aí, velho.